Então vamos lá. 30 de abril. Acabou abril, né? Já estamos em maio já praticamente. Então, 30 de 4 de 2021. Aula de banco de dados. Certo? Então, lembrando aí a aula da última sexta, nós trabalhamos com... começamos a ver o DB Designer, certo? Então, uma ferramenta onde a gente deu uma avançada um pouco mais na qualificação aí do nosso projeto, tá? A gente vai montar um diagrama de projeto e aí a gente vai discutir algumas coisas de como montar isso dentro dessa ferramenta e dando uma tecnicidade maior aí de banco. Ao terminar esse modelo, a gente vai gerar o script de banco de dados e irei mostrar para vocês um pouco de SQL, né? No básico, mas só para demonstrar para vocês como que é sair de um modelo de banco de dados e chegar lá no modelo físico, vamos dizer assim, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês. Professor, Oi. eu tô com uma dúvida aqui. Eu baixei um software que ele se chama SQL Yogi Comunidade. Já ouviu falar dele? SQL? Yogi. Não, eu não entendi bem o final, mas... É Yogi, com Y-O-G. É. Ele é um dos melhores softwares. Eu estava pesquisando ele aí, em comparação com aquele software que o senhor estava mostrando nessa aula passada, esse novo que nós vamos iniciar. Não tem aquele que o senhor fez depois do BR Modelo e tal? Sim, é DB Designer que eu tô falando. Isso, esse DB Design, isso. Eu não consegui baixar ele, deu problema aqui para mim e tal, aí eu fui procurar um outro alternativo. Aí eu Tá achei bom. que, né? Ele dá para criar banco de dados com ele? Não sei porque eu não conheço. Aí eu queria que você me passasse até o link dele, Tá, fácil. que aí é legal. Aí eu dou uma olhada. De repente, cara, se for melhor, aí eu até visualizo aí para a gente poder usá-lo também, não tem problema. Tudo é bem-vindo aí. Compartilha com a gente aí o link, Tá, que aí eu dou uma olhada. tá. Eu olhando aqui na plataforma quando eu abri, tudo parecia que tinha assim, algo assim que desse para criar banco de dados, né? Pode ser que sim, pode ser que sim. Sempre a gente consegue fazer a engenharia reversa dele e a gente consiga gerar o SQL dele, vamos dizer assim, né? Então, manda aí para nós aí, mano. Se for bacana, a gente usa ele sim. Eu dou uma olhada e falo para você, sem problema. Ok. Teve até um outro lá naquela loja de software da ETEC que a gente Sim. eu tentei baixar também CSQL, né, que tem uma das ferramentas lá. Eu baixei tudo, só que na hora de instalar eu achei muito complicado e muito grande o professor para instalar. Então, provavelmente o que você baixou lá foi o próprio SQL Server, cara, da Microsoft. Aí é o banco todo mesmo. Então ele é grande e ele tem umas regras lá para instalar e tal. Então provavelmente foi ele que você baixou. Exatamente. Eu falava, deixa quieto, eu vou, acho que não consegui instalar, apaguei tudo aí. Eu falei, vou deixar o professor guiar a gente para depois a gente saber o que vai. Porque, então, não, assim, você vai ver com o tempo que vai ser uma migração automática. É que assim, como é um Microsoft, ele é que nem um banco de dados, que nem um MySQL, vamos falar assim, vai. Só para a gente poder entender. Porém, ele é mais pesado, né? Ele é mais pesado de instalar, aquela coisa toda, mas ele vai funcionar como um banco de dados normal. Só que para instalar é meio chatinho, a gente tem que fazer umas configurações, tal, 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 mas você vai ver que com o tempo isso aí não vai ser obstáculo, não. Exige acho que 7 GB de memória. É, então, pois é. Muita coisa. Sim, mas compartilha depois esse outro software que você conseguiu aí pra gente poder dar uma olhada. Professor, Quem fala? é o Kaique. Fala, Kaique. Eu também tive um problema de baixar o DB Designer. Hum,
E um erro comum que ele dá toda vez, ele fala que o setup não foi, não conseguiu ter sucesso, não completou e fala para eu rodar ele de novo. E o erro que sempre dá é que fala que ele não conseguiu criar o arquivo e fala que tem um acesso negado. O meu também aconteceu isso, só que eu consegui fazer ele funcionar. Na última tela para terminar o setup, você tem que desmarcar a opção recomendada lá embaixo. Aí eu consegui instalar o meu. Entendi, valeu, vou tentar aqui. Né? Show, É nóis. olha. Isso aí, Luiz. Show, beleza. Eu ia falar para tentar instalar como administrador, mas tenta esse aí do Luiz. Se não rodar, você fala aí para nós. Tá vendo aí, ó? O Eduardo colocou aqui. Eu não tinha nem lido, Eduardo. Eu li agora a sua mensagem. Como administrador, né? Dá um botão direito e executar como administrador. Então, beleza. Show de bola. Então tá, galera, é o seguinte, ó. O que a gente vai fazer vai ficar com essa cara aqui, tá? Que é o nosso banco de dados de projeto. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou montar o bypass aí para explicar algumas coisas para vocês, tá? Do ponto de vista técnico de banco, tá? Alguns conceitos. Obviamente que quando a gente for trabalhar com as outras tabelas, vai muita coisa se repetir conceito, mas a gente monta junto isso, e aí depois, para vocês exercitarem, vocês montem, vocês propriamente falando aí, tá? Mas ele vai ficar com essa cara que tá aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, na última aula eu só dei uma explicada na tabela de projeto, né, que a gente montou lá. Eu vou retomar dali, tudo bem? Eu vou retomar dessa parte e aí a gente anda. Beleza? Vamos seguir aqui as notas de aula. Aí eu acho que fica bacana. Então eu vou... Opa, deixa eu voltar aqui, que aqui é... Tô vendo dos meus professores quem não entregou os POADs. É vida de coordenador, né, galera? Sabe como que é? Não é fácil. Então, retomando aqui, então, vamos lá já para a nossa table, anotação, né? Vamos criar aqui a primeira tabela aqui, já vamos para os finalmente aqui. Eu tenho aqui a minha table. Deixa eu dar um zoom. Cadê o zoom? Tá aqui do lado, né? Tá aqui, Marcão. O table, beleza? Então a gente dando um duplo clique em cima dele, ele vai abrir essa tela. Só relembrando que aí a gente dá o nome da tabela, da table, né? Então vamos seguir aqui as notas de aula, só para projeto. Tabela projeto. Então a gente criou o primeiro, que é o ID projeto, até ele, você vê que quando você clica duas vezes, ele já condiciona o nome do próprio campo. Vamos deixar aí de project, que nem está ali nas notas de aula. O data type dele, então, de novo, a gente explicou lá na aula passada, integer, float, né, que são numéricos, integer de inteiros, obviamente, e float de números decimais. E falamos dos campos char e varchar, né? Aí a gente usou até o Excel lá para explicar aquela coisa do varchar, do char, da importância daquilo, né? Vimos lá o not null, auto increment, um signet, que é que not null é que o campo não poderá ser nulo, que está aqui, ó. Not null não poderá ser nulo, né? Então, se você tentar jogar um valor nulo num campo que não permita ou que você não preencha nele, ele vai... Tem bancos que exigem, tem bancos que você fala assim, ó, o campo é not null, beleza? Então você dá um insert na tabela e você não informa aquele campo, na hora que você tenta fazer a inserção, o banco trava. O banco fala, ó, você está faltando definir dados de um determinado campo aí que você disse que é not null, certo? Tem bancos que deixam inserir o dado, mas ele te avisa, ele te dá uma mensagem, dá um warning, lá, um alerta, dizendo, ó,
Você está tentando jogar um dado, você está tentando colocar um registro, mas esse registro que você está tentando colocar tem um dos campos que é not null e você está passando nulo, beleza? Aí ele efetiva. Isso vai de acordo com o banco que você usa, né? Eu trabalho com banco Informix, ele é categórico, ele é chato, ele é ortodoxo. Se você define a tabela com uma estrutura X e você não obedece essa estrutura na hora de inserir os dados, ele chia para você. Ele fala, ó, eu não vou inserir porque você diz lá na hora de criar que é exigido tal coisa, então você precisa informar. Tá? Então são coisas que a gente tem que informar na hora, saber muito bem quando está montando o banco. Beleza? Vamos para os outros campos. Então eu coloquei Desk Proj. Opa, vixe, inverti tudo aqui. Desk Proj. Esse Desk Proj é um varchar. De 30. Então vai ter 30 posições. E a duração. Vou colocar Duracal, tá? Do projeto. Que é um integer que vai ser em meses. Tudo bem? Então, beleza. Feito isso aí. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa só para a gente andar. Ah, tá. É isso mesmo. Então, tá aqui, ó. Uma observação que a gente faz aqui no DB Designer é que ele tem como padrão apresentar o nome das colunas da tabela junto com os tipos de dados. Eu acho que assim é bacana. Tá? Porque quando eu visualizo o desenho, eu já tenho acesso da estrutura da minha base, da minha tabela, com a tipagem de dados que eu dei para cada campo. Tá? Bom, aqui no display, tem table columns aqui, tem como você, colocar aqui, só mostrar a chave primária, ou os levels de atributos, ou aqui mostrar chaves estrangeiras, que a gente vai chegar ali já. O esquema, ó lá, físico, ou seja, como ele vai gravar, eu posso colocar só os campos, tá vendo? Sem a tipagem. Eu gosto de deixar dessa forma, assim, ó, bonitinho, tá? Se eu quiser aqui, ó, com a setinha, eu tiro na visualização, mas se eu clico na setinha, ele volta, tá? Uma outra coisa importante, que quando você salva esse projeto de vocês vão perceber aí, você vai dar um file, save as. Vou colocar aqui na área de trabalho aqui, então, BD projeto, sei lá. Se eu vier aqui na minha área de trabalho, DD projeto e dar um botão direito, propriedades, vocês vão ver que ele salva como arquivo .xml, beleza? Arquivo.xml. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui. BD, projeto, deixa eu ver, editar. Eu acho que ele vai abrir aqui. Pronto, abriu como texto, como eu queria. Olha como que ele salva. Isso aqui é um arquivo XML, tá? Então ele salva com tudo parametrizado. Isso é um arquivo XML. Quem já ouviu falar por aí já? Ele é estruturado e salva com essa extensão, tá? Então, de repente, você vai querer salvar o teu projeto e você vai olhar e falar, caramba, com que formato que ele salva que eu não estou encontrando? É com .xml, beleza? Bom, depois disso, ele dá um trabalho aqui para a gente criar as outras tabelas, né? Então, vamos criar aqui cada uma separadamente aqui, ó. Então vamos criar aqui a tabela de funcionários. Então eu vou criar aqui funcionário. O CPF do cara vai ser a minha chave primária. Vai ser um varchar de 11. Aí tem um questionamento aí.
Vai ter o questionamento aí. Varchar de 11, né? A gente cria o varchar de 11 porque é um número de muito extenso e ele tem alguns problemas, por exemplo, tem CPFs que começa com 0, né? Então, por causa disso, a gente define o campo CPF como um varchar, tá? Não como numérico, até porque tem que ter um número muito extenso para poder armazenar isso. Aí criamos também aqui, ele é chave, né? Ele já determinou o que é chave para a gente. Aí vamos colocar o nome do funcionário. Ele vai ser um varchar, um varchar de 45. Bem, a aula passada eu comentei que é o default, né? O default, só relembrando aqui, o default é um cara que eu coloco caso não informe nada. Então, por exemplo, se o nome do funcionário não for informado, coloque lá Zé Ruela. Então, ou seja, se o cara no insert não passar o nome do funcionário, o que eu vou dizer lá? Zé Ruela. Então ele vai, no lugar do nome do funcionário, ele põe Zé Ruela no lugar do nome quando não passar o nome dele. Tudo bem? Um exemplo, assim, só para. Eu não vou tirar aqui, né? Vou deixar o default Zé Ruela. Beleza, tabela de funcionário. Já era. Funcionário. Vamos criar agora a tabela de departamento. Então lá, departamento. Aí eu vou ter o quem? COD DEP. Ela vai ser a minha chave inteira. Aí eu vou ter o nome DEP. Vou criar como varchar de 45. E vou ter o local, que é um varchar de 20. Criei também. Agora eu vou criar o beneficiário. Eu estou criando toda essa estrutura aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Estou criando todas as entidades, ó. Então agora é o beneficiário. Ele vai ter o CPF do beneficiário, que vai ser chave, tudo bem? E ele vai ter um varchar de 11. Vou ter o nome do beneficiário, que é um varchar de 45. Tudo bem? Óbvio, né, galera, que poderia ter muito mais atributos. Só que se a gente for fazer isso aqui, a gente vai ficar até amanhã de manhã. Então a gente está aqui para ganhar tempo. Então eu vou ter uma outra chamada funcionário próprio. Funcionário underline próprio. O que vai ter esse funcionário? Vai ter uma matrícula. Então vai ter uma matrícula de funcionário, que vai ser a minha chave. Não, vamos deixar sem chave aqui, só para a gente poder explicar um negócio lá na frente. Professor? Oi. Isso que você está montando seria um diagrama de um banco de dados, onde um engenheiro faria toda a estrutura do banco de dados, é isso? Sim, exatamente. O que a gente está fazendo é o quê? A gente está criando o diagrama de entidade e relacionamento dele. Tá? A gente está desenhando, na verdade, né? Aí depois, obviamente, a gente vai gerar o script SQL dele
Mas é que nem eu comentei algumas aulas passadas, a ideia é óbvio a gente ter esse modelo na cabeça, mas a ideia é que vocês irão codar tudo isso. Codar mesmo. E vocês vão montar isso no código. A gente está passando por essa fase de transição que eu quero deixar muito claro na cabeça de vocês como que é feito cada fase. Professor, Oi. por exemplo, uma pessoa que ela já faz banco de dados ativamente, quando ela vai fazer um banco de dados, ela faz esse processo que a gente está fazendo ou ela parte direto para o código? Boa pergunta. Quando você começa um projeto do zero, Kaique, quando você começa um projeto do zero, não tem como, você desenha. Você desenha. Então você começa lá usando um BR modelo da vida. Na verdade, eu vou falar como que eu faço. Eu vou no papel de pão, velho. Papel de pão, modo de dizer, né? Mas eu pego uma folha assim, mano. Folha de sulfite, tá ligado? Pego a folha de sulfite e desenho. Tanto que na minha mesa eu tenho várias folhas de rascunho amarradas assim com um prendedor em cima, que eu rabisco. Eu gosto muito de rabiscar. Né? Então, isso, que nem quando eu estou em sala de aula, eu uso muito quadro, né? Mesmo no laboratório, eu uso muito quadro, que eu gosto de rabiscar, eu gosto de falar escrevendo. Me ajuda a brainstormizar e a raciocinar. Então, eu faço isso no desenho. Aí depois eu jogo numa ferramenta. Quando você rascunha na mão, né? Aí é preferência. Cara, tem muita gente que já vai direto para um desses aqui, um BR modelo da vida. Ou lá dentro do Workbench tem esse cara também, que dá pra gente desenhar. Vai direto para a ferramenta. Desenha. Bonitinho. Com os campos, com os tipos de dados, lá, lá, lá. E aí depois coda. Quando você vai dar manutenção nisso, aí eu vou te falar do meu dia a dia. Como o banco que eu trabalho na minha empresa, ele já é concebido, né? Então é um banco que já existe. Então, muita coisa do que eu faço, eu já faço direto na ferramenta, já codo já as tabelas, as procedures que eu faço, os triggers, tudo que eu faço, eu já codo direto, entendeu? Mas isso aí é isso que eu falei, quando você está projetando, você segue esse passo. Quando você tem um domínio disso, aí você próprio vai criar essa zona de conforto sua. Ah, legal, vou criar um banco, putz, eu já vou direto lá no meu script SQL já monta. Eu já fiz isso, eu fiz um projeto para a igreja mesmo, que eu montei um projeto, meu, banco, eu já tinha um banco desenhado na minha cabeça, que era um projeto meu, né? Então eu já tinha um banco desenhado na cabeça, cara, eu já saí scriptando em SQL direto. Mas isso vai de cada um. É óbvio que projetos enormes você vai ter que desenhar. Então isso é muito particular seu, entendeu? Então, mas você exatamente, você precisa projetar primeiro, sempre, tá? É sempre isso, né? Então muitas vezes dá raiva, né? Eu sei que dá essa raiva, inclusive quando eu fiz o técnico, eu ficava com raiva disso que os professores não levavam a gente muito para laboratório, né? E quando a gente ia para laboratório, professor, a gente não vai para laboratório. Gente, vocês têm que aprender aqui primeiro. Depois que a gente vai sentar e vai codar esse negócio, né? Então, é bem por aí a ideia, tá? Então eu tenho um endfunc aqui, que é um varchar de 45. Vocês vão ver, estão vendo aí que a gente está usando o mesmo padrãozão assim, né? Oh, caramba, peraí que tá com dois parênteses aqui. Deixa eu tirar um aqui. Aí. Endfunc, funcionário próprio, né? Aí eu vou criar um funcionário terceirizado. Funcionário terceirizado. ID terc, né? Vai. Inteiro. Por enquanto sem chave. E vamos pôr a carga horária dele. Carga horária. Como inteiro também.
Não, como float? Tem que ser como float, né? Então pode ser 2h30. Como float, beleza. Pô, aqui do lado. Então vamos ter agora empresa. Empresa prestadora. Então eu tenho CNPJ dela, ela é chave. Vou dar um varchar de 19. Nome EMP, nome da empresa, um varchar de 45. Tel EMP, vou dar um varchar de 11. E o end EMP, um varchar de 45. Então, beleza. Ó. Então, se a gente for distribuir aqui, ó, projeto, funcionário, departamento, que mais? Beneficiário, funcionário próprio, funcionário terceirizado e empresa prestadora. Bom, tá aqui todas as tabelas que a gente se propôs de acordo com a análise que deveria ter sido feita previamente. Estou falando deveria, por quê? Porque a gente já pegou isso pronto, mas provavelmente foi uma análise que foi feita. Em cima dessa análise, desse levantamento de requisitos, foi colocado esses campos aqui. Departamento... Deixa eu só ver um negócio aqui. Departamento... Ah, tá. Que dá pau com local. Ele entende como uma palavra reservada, colocou o local underline 2. Vamos deixar assim, não tem problema. Então eu fiz o quê? Eu montei as tabelas independentes. Tá certo? Então se a gente olhar aqui, a gente está com todas as nossas tabelas independentes. Tudo bem? Deixa eu só pensar uma coisa, galera. Pera aí, para mim não falar besteira para vocês. O professor. Só um minuto. Deixa eu pensar aqui não. Só um minutinho. Vou acertar um negócio aqui que eu não fiz aqui. Pera aí. Senão vai dar chabu aqui. Aqui, não tem chave do cara. Chave do cara, são chaves da tabela, certinho. Tá, alguém me ia falar e eu acabei interrompendo. Quem foi? Eu, Matheus. Fala, Matheus. Eu só queria saber o que é o zero fio quando você vai editar uma tabela. Não, aqui não vai ter. Cadê? Que aparece inteiros. Isso, exatamente. Isso aqui é o seguinte, quando não tiver dado, ele vai jogar um número 0 lá, ao invés de ficar sem nada. Isso é uma propriedade dele, tipo. Tá? Comumente em banco de dados a gente não tem um zero fio para definir lá, tá? Quando não tiver nada, ele deixa um 0 em vez de null, sei lá. Ah, entendi. Obrigadão. Beleza, acho que dá pra gente agora seguir. Bom, beleza, eu tenho com as minhas tabelas criadas, agora a gente vai ter que fazer o quê? Os relacionamentos. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente vai ter que fazer a relação entre as tabelas, que é o nosso principal objetivo aqui. Bom, para exemplificar cada um dos tipos de relacionamentos, vamos acompanhar o modelo conceitual. Vamos lá. O primeiro relacionamento a ser criado é aquele entre as entidades projeto e funcionário. Esse cara e esse aqui. Beleza?
Observe que o relacionamento tem duas características importantes. Ele é um relacionamento de M para N, que possui atributos hora trabalhada. O que ele quer dizer aqui? A gente voltar lá no desenho. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, no relacionamento entre projeto e funcionário, eu tenho, dentro da composição da relação, eu tenho que pôr um atributo lá, quer dizer, o funcionário trabalhou quantas horas naquele determinado projeto. Porque é uma relação de muitos, de M para M, ou de N para N, que a gente fala mais comumente. Porque vários projetos podem ter um funcionário, mas um funcionário pode ter vários projetos. Quer dizer o seguinte, que na tua empresa, a tua empresa tem, sei lá, 10 projetos. E você é um cara só. Porém, você pode trabalhar em vários projetos. E um projeto pode ter vários funcionários. Então, por exemplo, pode ser que eu esteja no projeto do Mercadinho do Zé e no projeto do Boteco da Maria. Eu, Marcos. Então, eu posso trabalhar 3, 4 horas no projeto do Boteco da Maria e no Mercado do Zé. 5 horas, por exemplo. Mas como também pode ter no Mercado do Zé, ter eu trabalhando, mas como pode ter, sei lá, o Lucas Gabriel trabalhando, pode ter a Andressa trabalhando. Então vira uma relação de N para N. E cada um com os seus horários dentro dos projetos. Então, para isso, o que a gente tem? A gente tem que ter essa relação de M para N aqui, vai gerar nessa relação uma tabela para que possa controlar, nesse exemplo que a gente está dando, quantas horas eu e esse monte de gente que está aí trabalha no mesmo projeto. Tudo bem? Então aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Vai interessante? Aí então, essas aqui, como essas outras aqui. Eu vi que outros também. Então, na porta, para portão, qualquer coisa, então, abrir por digital, por chave, por cartão, sabe, sensor. Voltando aqui. Então vamos lá. Então, para criar um relacionamento de N para M, ou de N para N, vocês vão. N para N, não vai ouvir muito, vocês vão ouvir muitas coisas de relacionamento de N para N. Tá? Aqui no nosso amigo aqui, ó, de N para N, tá vendo? A gente vai clicar nele, a gente vai clicar na entidade, na outra entidade, e ele gera, ó lá, uma bagunça. Deixa eu mexer aqui para vocês poderem enxergar direitinho. Notação pé de galinha, lembra que eu falei? Vou tentar deixar o mais bonitinho possível. Então, olha só. Então, tá aqui, projeto, tem funcionário, né? Então, é justamente a relação que ele cria, ó, entre os dois, ó, tá vendo? Então, sempre, galera, numa relação que você disser que uma entidade para outra, a relação é de N para N, o relacionamento vai ser uma tabela. E olha só que bacana o que ele fez automaticamente aqui para nós. Que aí é uma das coisas que eu não curto. Mas ele fez automático, mas é para a gente entender o conceito e eu vou explicar. Se eu bater aqui 2 vezes, ele vai abrir a estrutura para mim aqui, ó. Então eu vou ter aqui dentro dele, ó, projeto ID Proj, tá vendo que ele criou automático? E funcionário underline CPF aqui, tá vendo aqui, ó? O que ele fez aqui? Ele já montou, ele pegou as chaves desse cara, ó, desse cara aqui de funcionário e desse cara aqui de projeto e jogou aqui dentro, tá vendo? Jogou como chave estrangeira, perdão. Eu falei primário, nem falei primário, né? Ele criou como FK, tá vendo? FK.
que é chave estrangeira? Lembra o conceito de chave estrangeira? Ela é chave nessa tabela, porém ela é de origem daqui. Ela é chave estrangeira aqui, perdão, aqui, projeto. Essa chave estrangeira está aqui, oriunda de quem? Daqui. Tanto que a anotação do DB Design até monta o campo como o seguinte, dessa forma, ó. Projeto underline é de project, para que você entenda que a chave que está aqui é pertencente a essa tabela. Por isso que ela chama estrangeira. FK. E funcionário CPF, a mesma coisa. Tá vendo? Ó? CPF de funcionário. Para ele poder fazer a amarração. E aqui dentro ele diz aqui, né? Que é só uma anotação. Ele está dizendo que ele chamou um campo chave FK index 1 e FK index 2, que são dois índices que ele tem, que é o quê? Justamente a relação das duas tabelas. Então é aqui que é o mais importante, aqui que ele faz a amarração das duas tabelas. E aí, o que ele fala aqui? Olha, ele cria essa estrutura, e aí o que eu vou colocar aqui como campo adicional? O que ele está dizendo lá, que é horas. Tá underline? Tá. Trab. E é um float. Pronto. O único campo que é dessa tabela, nativamente falando, dela, é esse cara. Tá vendo? Se eu bater aqui, ó, tá lá, ó, horas trab, que é um float. Agora, aqui tem um conceito que a gente viu, acho que aula passada, dessa tabela. A gente vai... Qual é o conceito? Tem um conceito que a gente usou aula passada, de acordo com essa explicação que eu dei, que ela vai dizer aqui o que é essa tabela. Alguém se recorda disso aí para me dizer? Que o relacionamento vira uma entidade, ele possui até uma chave. Tá, tudo bem. Ele virou uma tabela, né? Virou uma tabela. Mas essa tabela é o quê? A gente usou um conceito disso na aula passada. Olha, eu tenho duas chaves estrangeiras e tenho um campo monovalorado, certo? Isso me caracteriza essa entidade com tem uma característica nela. Não. Exatamente, Eduardo. Eduardo no ângulo. Deixa eu pôr aqui composição, só para ficar igual. Vou chamar essa tabela de composição. Composical. Exatamente, Eduardo. Eduardo falou bem aí. Entidade fraca. Por quê? Porque ela não possui chave própria. A composição de chave dessa tabela é feita de chaves estrangeiras. Tá certo? Então o que acontece? Eu não vou conseguir. Vocês concordam comigo? Vamos pensar junto. Que se eu pudesse dar insert nessa tabela, eu posso, na verdade, né? Dar insert nessa tabela. Dar insert into composição. E se eu não quisesse informar nem o ID do projeto e nem os funcionários CPF, eu quisesse só informar a hora, ele ia aceitar? Esse é um conceito importante que a gente tem que bater aqui, tá? Vou tentar exemplificar melhor. Vamos abrir o Excel aqui, que o Excel é massa para a gente poder explicar esse conceito e para a gente criar um entendimento aqui, ó. Vou deixar ele até aqui no meio da tela. Não quero saber, sai fora. Eu vou criar aqui, ó, projeto, que nem fala o Luxemburgo, projeto. Aí eu tenho o ID Proj. Só um pouquinho de paciência, galera, para eu montar essa estruturinha aqui. Eu vou ter o Desk Proj. E vou ter a duração do Proj. Certo? Aí que eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu ver.
Aí eu vou... Deixa eu só fazer uma frescuraiada aqui, tá? Vai ficar bonitinho, para não ficar feio isso aqui. Nossa, Max, como você é fresco. Ah, sou mesmo, galera. Se isso aí é frescura, eu sou mesmo. Pra eu não perder muito tempo aqui, vou fazer um esquema aqui. Esquema ninja. Eu vou pegar aqui, eu vou falar da minha funcionário. Aí vai ter o CPF. E vai ter o nome Funk. Vai, nome Funk. Pronto. Aí aqui a gente dá aquela mescladinha. E já é. Pronto. E aqui no meio, a gente vai colocar a composição, beleza? A composição tem mais ou menos essa estrutura aqui, a gente vai copiar igual aqui. Só para... Que é a nossa tabela relacionadora. Composição. Que vai ter o projeto, ID proje, fazer igual, só para não funcionário, underline, CPF, e as horas, underline, trab. Aí, caramba, deu certinho. E aí vamos mudar isso aqui para um laranjão, vai, só para... Então vamos lá. Então, vamos colocar algumas coisas aqui. O que eu quero explicar é o seguinte. Esse cara do meio é fraco, firmeza? Ele é fraco. Então vamos pôr um ID Proj aqui. Vou pôr um ID Proj código 1, código 2, código 3 e código 4. Mercado do Zé, Boteco da Maria, Padaria do Tonho e sei lá. Tomar de criatividade, Boteco do Zé, Mercado da Maria, Padaria do Tonho. Borracharia? Borracharia, pô. Eu tava dando a deixa aí pra vocês me ajudar aí, mas obrigado. Borracharia. Então vamos dizer assim que tem esses projetos, nós vamos ter a duração de, sei lá, 12 meses, sei lá, 6 meses, 4 meses e 9, sei lá. Vamos pôr o CPF. 1, 2, 3. Vou colocar números hipotéticos, tá? Não vou nem levar em consideração a quantidade lá. 1, 2, 3 só para Marcos Costa. 4, 5, 6. Sei lá. Andressa, Ana. Tô pegando gente aqui hipotético. 8 lá, 965. O Leonardo Alves. Sei lá. O Kaique aqui, que é... Sei lá, criar um código Kaique. 325, sei lá. Kaique Santos. Pronto. Beleza? Não fiquem tristes, é a gente que tá aparecendo aqui na minha tela aqui. Bom, então legal. Vamos lá, vamos entender a primeira coisa. Vocês concordam comigo ou vocês entendem que para que essa tabela do meio exista, o que precisa acontecer, galera? Ela é uma tabela que guarda os vínculos de duas tabelas das extremidades, né? Não, vamos já levar em consideração, John, que elas estão relacionadas. Agora vamos pensar na ideia de imputar os dados, beleza? Então, vamos pegar um exemplo prático só para a gente entender? Então, vamos dizer aqui, ó, o que vai acontecer nessa tabela aqui, ó. Vai ter o ID do Proj 3. Bem? Que é esse maluco aqui, ó.
Não é isso aqui, ó? ID Proj 3. Então a gente pode dar um azulzinho para ele aqui. Certo? Então a padaria do Tonho é a composição do meu projeto. E aí a gente vai ver quem é o funcionário que vai fazer. Que é o, sei lá. Ah, não, eu tô trabalhando demais. Vamos pôr aí o Kaique. 325. Kaique tá aqui, ó. Kaique, vamos dar uma corzinha para ele. Um verde, sei lá. E o Kaique vai trabalhar nesse projeto, sei lá, 25 horas, sei lá. Tudo bem? Mas aí, eu posso pegar o mesmo projeto 3 aqui e jogar a Andressa lá para trabalhar. 456. Então, vamos pegar uma cor para Andressa. Então, menininha. Nossa, eu queria fazer ia pôr um rosinha, tava fácil ali, mas achei, pronto. Vou pôr a Andressa aqui, ó, um rosinha para ela. E a Andressa vai trabalhar, sei lá, 20 horas, por exemplo. Tá certo? Eu tô populando essa tabela, tudo bem? É como se eu estivesse fazendo insert lá. Bom, a primeira coisa que a gente entende é que, bom, ele tá pegando os dados de quem aqui, ó. Olha lá, eu deixei de propósito aqui, ó. A padaria do Tonho no projeto dele. Eu já tenho quem? 2 funcionários trabalhando, que é quem? A Andressa e o Kaique. Deu para sacar quem estava, acho que, com dúvida nisso? Mas deu para entender o papel da chave estrangeira? Aqui? Olha lá. Então, a Andressa veio para cá. Mas a Andressa é oriunda de onde? Daqui, ó. Mesma coisa, o Kaique, ele é daqui. Ó, que bom, Samuca, fico feliz. Ah, legal, show de bola. Essa técnica é uma técnica marquiense, é minha, tá? Eu sei que é complicado, por isso que eu uso Excel. É milenar a técnica, é. Então a Andressa, deu para entender por que ela é estrangeira? Porque esse cara, ele tá aqui por uma questão de armazenamento, vamos falar assim. Mas ele pertence a quem? A ela aqui, ó. Essa tabela de funcionário. Tudo bem? E a mesma coisa com o projeto do Tonho. Aí vamos lá, vamos viajar um pouquinho mais. Vamos para o segundo projeto aqui, vamos para o mercado do Zé na parada? Então vamos dar uma cor para o mercado do Zé aqui. Então não sei se vai dar a quantidade de cor que eu vou precisar aqui, mas vamos embora. Deixa eu pensar aqui. Não. Deixa eu ver mais coisa aqui, sei lá. Caraca, o laranjão, não. Calma, tem tanta cor que agora você fica até perdido, né? Um verde água, sei lá. Ah, não fica legal, né? Deixa eu pegar outra cor aqui, galera. Aguenta aí, não fica bravo comigo não. Vamos pôr cinzão, vai. Mercado do Zé, cinzão. Então vamos trabalhar no projeto do mercado do Zé. Certo? E aí eu vou colocar aqui cinzão para ele. E vamos colocar quem para trampar nesse projeto? Vamos colocar o Leonardo. Leonardo, vamos dar uma cor pro Leonardo aqui. Sei lá. Cinza azulado. Cacilda. Eu não quero dar. Eu quero diferenciar bem. Sei lá, galera. Deixa eu achar a cor aqui. Relaxa. Fica bravo comigo, não. Não xinga eu, não. Coloca um amarelo, qualquer coisa.
É que aqui já tá como amarelo, né? Acho que eu ia confundir. Ah, sei lá, deixa essa cor infeliz aqui que eu não sei que cor. Não, vai confundir com a do projeto. Pera aí. Ah, põe esse azul doido aqui, vai, pronto. Então, Coloca vermelho, professor. Já não tem nada vermelho. então é porque eu vou querer andar mais, vamos guardar. Olha lá, 965 e aí ele vai, sei lá, vai trabalhar, sei lá, 50 horas. Aí, o bicho tá pegando pro Léo aqui, ó, porque esse projeto é embaçado do mercado do Zé, muita coisa para fazer, aquela parada toda. Então vamos pôr quem? Putz. Vamos pôr lá a Andressa para dar uma mão para ele. Pô, Marcão, você não vai trabalhar? Não, dá licença, vocês que trabalham, eu vou ficar de boa. Relaxa aí. Eu vou pôr a Andressa para trabalhar umas 8 horinhas aqui, só para dar uma mão. Então vem aqui e joga a Andressa lá, ó. 8 horinhas. Tudo bem? Pô, Marcão, aí, o que tá acontecendo, Marcão? Vamos lá, vamos pensar. Vamos pensar em normalização? Vamos... Ah, tô fugindo do trampo, mano. Tô cansado pra caramba. 3 anos sem festa, vocês que se virem pra trampar aí. Ó, vamos pensar juntos aí. Então, nessa composição, a nossa amiga Andressa, vamos usar ela como vítima. Tá vendo que ela tá aparecendo em 2 projetos diferentes. E aí? Na hora que eu der um insert nisso aí, será que não vai dar pau? O sistema não vai encher o saco? O que vocês acham? Desse jeito, daria algum erro no banco? Na hora que eu fosse inserir? Eu acho que não, porque tem o número do projeto diferenciando. Ele Muito Eu também bem. acho que não. Eu acho que só daria erro se, por exemplo, ela tivesse 2 vezes no mesmo projeto. Tipo, no caso, repetiria tanto o projeto quanto o número dela. Nossa, eu tô tão contente de ouvir isso. Sem brincadeira, eu tô mesmo, de verdade. De boa mesmo, porque vocês já pegaram o conceito de chave. Perfeito. Se eu fizesse isso aqui, ó. Ele ia dar pau. Por quê? Porque eu tô quebrando a regra de chave. Perfeito. Muito bem. Muito bem. Então vamos voltar. E aí eu vou pôr um outro exemplo. O que aconteceria se eu colocasse assim, ó? Desse maluco eu vou fazer até assim, ó. Se eu jogasse um insert nessa base aqui, com um ID Proj 5, um funcionário 556 e hora de trabalho 8. Ele daria pau, porque ele não tá nem na planilha do projeto, nem a do funcionário. Esse funcionário não existe, não é? Ele não existe. Não sei, vocês que estão me ensinando, eu não sei. Não, tô zoando, zoeirinha. Perfeito, 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 perfeito. Show de bola, é isso mesmo. Então, isso nos faz concluir que essa tabela composição, ela é de dependência existencial. O que acontece? Essa tabela composição só vai ser populada se eu tiver dados nas 2 tabelas que ela relaciona. Então, quando você monta um projeto, pega isso como base, que isso aí serve para quando vocês vão pensar em TCC lá na frente. Quando você monta um banco, você começa
pelos dados de quem? De onde nasce. Vai nascer aquela informação. Então, a composição do projeto, é até básico isso, né? Mas é questão de raciocínio. A composição do projeto é o quê? É a junção do que existe em projeto e do que existe em funcionário. Então, ou seja, eu preciso ter, para esses 5 entrar e dar certo, eu preciso ter um projeto 5 cadastrado aqui e tenho que ter um projeto 556, perdão, um funcionário 556 cadastrado. Se eu tentar pegar isso aqui e jogar aqui dentro direto, ele dá erro, porque ele fala, não existe o funcionário 555 e não existe o projeto 5. Agora vamos fazer assim, e se eu fizesse assim, ó? Deixa eu mudar aqui, deixa eu dar uma cor para mim aqui. Vou trabalhar um pouco, vai. Pronto. Estamos falando do vermelho, vou pôr no vermelho aqui, pronto. Deixa eu só deixar igual aqui. E se eu fizesse desse jeito aqui? Ele iria identificar o funcionário, porém, na parte do projeto, ele não ia. Então, eu não sei se ao certo daria totalmente o erro, já que ele tem uma parte. Mas falta a outra. Certo, muito bem. Ainda ficou... Vamos lá. Vamos sair desse muro aí. Tá meio capenga os dados dessa instância, né? Tá capenga. Tem mais aí. Quem mais vota pela... Vai dar certo ou não vai isso aqui? O do funcionário vai ser imputado lá, mas o ID Project ainda não existe. Eu acho que só ia entrar o do funcionário. Então você acha que ia ficar capenga? Ia ficar assim na tabela? Ô, professor, se você colocar só um funcionário, será que ele ia ser jogado automaticamente para outro projeto? Não, isso não. Eu acho que daria erro porque não tem como ter uma composição sem um projeto, né? Tipo, eu acho que se na tabela a gente colocasse só o projeto, sem o funcionário no banco, até subiria. Mas um funcionário que tá sem nenhuma função, não, né? Então, vamos imaginar assim. Isso aqui é quando não está inserindo, tá os dados lá, na hora que eu fosse cravar isso no banco. Na hora que eu fosse inserir mesmo, de verdade, vamos falar assim. Eu tenho lá o funcionário, que sou eu, mas o projeto não existe. Galera, ele não vai permitir de jeito nenhum entrar, por mais que eu tenha metade dos dados. Por quê? Porque aqui, ó, lembra, esse cara é chave. Então ele precisa existir. Não tem jeito. Por mais que exista um funcionário, mas se não existe o projeto, ele não entra, porque ele faz parte da chave, ó, composta. Então, se eu tiver o projeto e não tiver o funcionário, ele ainda entra. Se você tiver o projeto e não tiver o funcionário, Isso. também não. Se você tentar, se você colocar aqui só aqui assim, ó, nessa do 3, não, vou pôr 4, vai. Projeto 4. E eu tentar pôr 8 horas aqui, por exemplo, e não informar isso aqui, ele também não deixa. Porque que nem a gente comentou há pouco tempo atrás. A existência da tabela de composição, os dados que entram nela, são totalmente dependentes dos dois caras dos lados. De um cada lado. Precisa existir. Tá? Então, por isso que a gente fala, quando você vai... Por exemplo, tem lá... Imagine, vamos pensar no sistema. Vai ter o sistema do cara lá que vai ter uma telinha, vamos falar bem simples. Sem informar as horas? Sim. Mas já entra nisso aí, Lucas. Boa pergunta. Vamos imaginar a telinha
que fosse cadastrar as horas do projeto. Cadastrar horas do projeto. Aí vai abrir uma tela, aí ele vai falar, diga o projeto. Aí vai ter lá um lugar para ele selecionar os projetos, que vai ter esses caras aqui. E selecione os funcionários que vão trabalhar no projeto. Vai ter esse cara do lado. E aí, depois informe as horas. Certo? O que acontece? Você concorda que para eu informar as horas desse projeto, vamos até, eu ia pôr a mão aqui, mas vamos dizer que não existe isso aqui, ó. Essas duas colunas aqui. Mas para mim informar para a tabela a quantidade de horas do projeto é totalmente... seria impossível informar isso aqui se eu não tivesse esses dois lados. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que você precisa cadastrá-los antes de montar a composição. Um outro exemplo simples, vamos para uma outra esfera de banco. Você concorda que para você vender, pensa o Carrefour, vai. Você vai lá fazer compra no Carrefour, certo? Aí você pega os produtos nas prateleiras, põe no carrinho e vai para o caixa. Você concorda que para ele vincular lá, a mulher do caixa, boa tarde, tudo bem? O senhor quer CPF na nota? Aí você vai falar que quer. Por favor, digite seu CPF. Aí você digita o CPF. Quando você digita o CPF, você está dentro do sistema deles, você está se identificando como cliente. Né? O senhor não é Carrefour? Como que é o Carrefour? Ah, sei lá, eu sei do clube. O senhor é Clube Extra? O senhor é Clube. Sei lá, Clube Carrefour. Eu não lembro. Por quê? Você põe o teu CPF, vai vincular a tua compra àquele CPF. Mas você concorda que para vincular tudo que você compra no mercado com o teu CPF, você precisa ter o quê? O Carrefour, tá? Tô falando do Carrefour. Ele precisa ter todos os produtos cadastrados. Porque senão não gera compra. Eu não consigo saber o preço. Não é? Ele lê o código lá do teu produto. Putz, Guilherme, onde que ele vai buscar o preço dessa bagaça? Ele vai buscar num banco de dados. Ele busca exatamente no teu banco de dados, põe nessa tabela do meio aqui, né, a compra, e amarrado o teu CPF. E ele vai montando isso aí. Então, eu não consigo, não tem como eu dar o CPF, e aí os caras passar a compra, mas se não tem um produto cadastrado. É a mesma coisa. Então, essa tabela de composição aqui, ela só existe porque eu tenho os dois casos do lado. Tá? Então, a tabela de venda lá do Carrefour, que vai constar o cliente que vendeu, o número da nota que está identificando e todos os produtos comprados, só vai ter o quê? Esse vínculo, por quê? Porque eu tenho cadastro de produto. Senão eu não consigo nem vender. Professor, Oi? e por exemplo, assim, se na tabela inteira tiver um erro, uma linha ali que está errada, por exemplo, nesse nível do Excel, a tabela inteira ela não vai para frente, ou se o cara, por exemplo, esqueceu de colocar, a tabela passa e só lá na frente que vai dar o erro. Deixa eu ver se eu entendo a tua pergunta. Você está dizendo, ó, esse cara aqui tem todos esses casos. Aí, por exemplo, eu não pus esse. É isso que você está falando? Aí, por exemplo, sendo você, exemplo, nessas linhas aí, a última, você colocou ali o projeto número 5, o funcionário 123, só que você não colocou o horário de trabalho. Só tá o erro nessa linha. A tabela inteira, ela dá o erro ou não? Tá, aqui eu não coloquei nada, certo? É isso que você tá falando? Nesse campo aqui, certo? Ele não dá erro, por quê? Bom, ele vai dar erro se você der um not null nesse cara. Você dizer que esse cara não pode ser nulo, na hora que você inserir essa linha, a tabela, os dados estão aqui. Nesse último aqui ele acusa, ó. Tá faltando esse dado aqui. Agora, se você falar que é not null, que não é not null, o que ele vai fazer? Na hora que você insere, ele fica desse jeito. Ele põe os campos que pertencem à chave, porém isso aqui não é informado. Ah, eu posso vir depois e alterar? Pode. Pode. Ah, putz, aqui tá... Eu esqueci de preencher, é 9. Isso não pode acontecer aqui. Nesse aqui ele nem permite, porque é chave. Esse maluco aqui, olha, esta brasa, não é chave. Então a coisa não acontece. Tudo bem? É isso. A emenda, Kaique, que o Gabriel comentou aqui, ó.
Gabriel comentou aqui. A gente poderia colocar um default caso não fosse digitado. Ah, não. Não, esquece. A gente poderia colocar um default caso não fosse criado. Então, Gabriel, vamos lá. É que eu pensei que você estava perguntando em relação a horas trabalhadas, mas a gente responde as duas, emenda uma na outra. Então, quando você coloca um valor default, você vai subentender que se ele não preencher tal campo, ele vai assumir um valor de outro. Sei lá, se não colocar o projeto, defina projeto 1 e funcionário 1, 2, 3. Tudo bem? Ele não vai aceitar porque, primeiro, esse cara é um campo chave, ele vai exigir que seja informado. Primeira coisa. E segundo, se ele aceitasse, ele ia só funcionar uma vez. Porque, ó, vamos supor, eu dei o certo na primeira linha. Ó, se não formar o ID Proj e o funcionário, eu coloco o projeto 3 e o funcionário 325. E aí eu venho preenchendo. Chego aqui embaixo, eu não informo. Lembra que o default é 3 e o funcionário 325? Vai aparecer isso aqui, ó. 3, 325. 5 horas. Na hora que eu bater isso na base, ele vai dar o quê? Duplicado. Ele não permite duplicar essa informação. Então, ele vai dar pau. Então, colocar default em campo que é chave, não. Beleza? Agora, só para complementar o que o cara estava falando, eu poderia determinar horas. Default? Poderia. Sei lá, não informou hora, o default da empresa são 10 horas para o projeto. Então, ele insere lá 10 horas. Tá? Aqui tudo bem. Aqui dá azedaria o pé do frango. Aqui não ia dar certo, não. Tá? Beleza? Show. Pessoal, deu para entender essa dependência quando a gente está falando de relacionamento? E é por isso mesmo, né? Se você for olhar o conceito de entidade fraca, é justamente isso. Ela só existe porque ela é composta por chaves das tabelas que elas têm relação. Senão, não rola. Tudo bem? Professor, eu acho que você falou, mas eu acabei me perdendo. O que aconteceria se eu repetisse o projeto, o funcionário e as horas? Se você fizesse isso aqui, quer ver? Isso, se eu duplicasse. Vou até pegar igual aqui, ó. Não tem problema, assim que eu vou tirar eu da parada. Pronto. Isso aqui, por exemplo, né? Isso. Ele ia dar erro. Por quê? De novo, ó. Você está duplicando o projeto e você. Projeto e você. Por mais que, por exemplo, aqui tivesse 23 horas, diferente. Aqui não importa, porque aqui não é chave, mas aqui é. Entendi. Entendeu? Sim, obrigada. Nada. E até para regra de negócio seria ruim, né? Por quê? Porque, pô, vou pagar. Aí vamos supor que eu tire as horas aqui para pagar o funcionário. Aí eu ia pagar a Andressa 20 horas nesse projeto, e aí ela cai no mesmo projeto aqui embaixo, mais 23, 43 horas. Tem um erro aqui, né? Tá? Então, isso azeda a jogada aí. Deixa eu ver aqui, alguém perguntou. Deixa eu ver. Consegui ter Luana. Professor, 456 repetiu, não dá erro? 456? Então, não porque a Luana. Porque aqui, ó, ela tá aqui e ela tá aqui, beleza? Só que, ó, ela tá em projetos diferentes. Então, eu não quebro a regra. Ela está em projetos diferentes. Ela trabalha... Por isso que é N para N. A mesma pessoa trabalha em projetos diferentes. E um mesmo projeto... Ó, no projeto 3 tem a Andressa, perdão, e o Kaique. Tá vendo? No projeto 1 tem a Andressa de novo e o Leonardo. Tudo bem? Então aí não dá problema. Beleza? Professor, essa tabela de composição, então, ela é uma entidade fraca. Sim. Eu me recordo que na aula passada, o senhor disse que não gostava de estar utilizando entidade fraca, mas tinha que mostrar pra gente porque a gente podia
poderia, né, estar encontrando, fazendo manutenção, pegando algo que alguém já fez. E pode ser que naquele banco de dados tenha uma entidade fraca. Se a gente estivesse fazendo isso do zero, qual que seria você faria uma entidade fraca ou você usaria outra alternativa para fazer essa relação? Legal. Eu criaria aqui, antes de tudo, um tal de ID composição. E esse cara eu fazia incremental. E seria um auto-increment que fala, né? Que para cada linha dessa tabela de composição ele ia ser composta e ele seria uma chave. Aí essa entidade não seria mais fraca. Tudo bem? Entendi. Leonardo, só existe uma entidade fraca por causa da chave estrangeira, certo? Isso, exatamente, Léo. Exatamente. Sei lá, de repente dentro do teu banco de dados, não é muito comum isso acontecer, mas vamos supor que dentro do teu banco de dados tem uma tabela que fique solta aqui sem relacionamento com nenhuma. Se você também não definir, só ter lá dados, mas você não vincula com nada, só tá ali para guardar dados, sei lá. Você também pode definir, pode entender também que ela é uma entidade fraca. Se não entendeu, pode perguntar de novo, galera. O senhor não vai morder. Ah, não mordo não. Até porque também estou à distância, então não dá. Tudo bem? Deu para esclarecer aí? Tudo aí? No famoso Excelzão aqui, Excelzão ajudou aqui. Certo? Certo, professor, ficou claro. Ficou? Ótimo. Então tá bom. Tá, vi aqui, viu, o Kenis? Obrigado aí pelo link. Excel salvou, né? Da hora, legal. Então vamos lá. Seguindo a nossa brincadeira aqui. Então, calhou tudo que eu falei aqui, expliquei, né? Tá tudo aqui, né? Descrito nos mínimos detalhes aqui, vocês veem aí. Bom, aí vamos lá para funcionário e departamento. Aqui, ó. Né? Então, um funcionário, olha lá. Só deixa eu ver aqui. O próximo relacionamento a ser criado é da entidade funcionário e departamento. Relacionamento é denominado como alocado. Então vamos lá. Esse relacionamento é de 1 para N, sem atributos. Como mencionado anteriormente, o relacionamento de se for 1 para N e tiver atributos, é necessário tomar a decisão de como esses atributos serão derivados, conforme vimos nos modelos anteriores. Então vamos lá. Vamos pegar aqui a relação aqui do nosso amigo aqui, ó, que é uma relação de 1 para N. Vamos pegar, bater aqui em funcionário e jogar aqui para o... Ah, não, peraí, galera. Vou fazer besteira aqui. Peraí. Fiz ao contrário. Deixa eu apagar essa relação aqui que eu fiz errado. Volta. Explica de novo. O que acontece? Vamos lá pensar. Então, qual que é a relação aqui? Ó? O relacionamento é um departamento pode ter vários funcionários, né? Então, nós da galera aqui, que a gente dos projetos, a gente pode estar... ter o departamento, sei lá, de front-end, sei lá, um exemplo. Então, vai ter 5 funcionários. Então, quando a gente vai estabelecer uma relação de 1 para N, que é esse cara aqui, quem é 1 e quem vai ser o N? Então, eu tenho que fazer nessa sequência. Então, eu vou ter aqui um departamento, pode pertencer a N funcionários. Ó aqui, ó. Deixa eu só aumentar aqui do lado de um pouquinho. Olha só. O que eu quero dizer é o seguinte,
De novo, vários funcionários podem trabalhar em um departamento. Quando eu faço essa relação, olha o que ele faz aqui. Ele faz uma relação, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Ele coloca uma FK aqui, ó. Então, agora, mudou um pouco de conceito. Aqui é uma entidade forte, que tem uma chave primária, que é o CPF, e ela tem uma chave estrangeira, que é o departamento. Tá certo? Então, ó, o código do departamento que é primário aqui, tá estrangeiro aqui, tá vendo? Porque dentro do meu cadastro de funcionário tem que ter o meu CPF, que é o meu identificador como único naquela base, mas eu tenho também um cadastro de departamento, e ele tem que me dizer de que departamento eu pertenço. Tudo bem? Então, por isso que tem essa relação. Um departamento pode ter N funcionários. Tudo bem? Então, para cada funcionário... Então, no nosso Excelzinho aqui, que a gente estava falando até agora, no funcionário, agora vai ter mais... Deixa eu só pôr aqui para o lado. Não. Vai ter mais um campo aqui. Vou pôr código débito. Código do departamento. Eu vou guardar esse Excel para a próxima aula. Ah, não deu certo o que eu queria fazer. Ah, foi grande demais. Não, sai. Então, o que acontece? O meu código de departamento aqui faz composição da minha base. Só que olha só que engraçado. Criou um outro vínculo aqui para nós, que é o quê? Eu vou precisar ter... Só vou copiar a estrutura aqui, tá? Outra nossa tabela, que é o quem? Departamento. E aí eu tenho o código débito, DEP, né? Vou ter o nome do DEP. Vou ter o local, vai. Aí vamos criar alguns departamentos aqui só para a gente brincar. Código 1, 2, 3. 1, 2, 3, vai. Nome do departamento, sei lá. Front-end, back-end e banco de dados, sei lá. Local. Sei lá, mano. Como que tá aqui? Vou achar de 20? Vamos pôr aqui. Segundo andar, sei lá. Primeiro andar. E no subsolo, sei lá. Tudo bem? É que ficou feio aqui. Vamos deixar bonitinho, já que estamos fazendo, né? Caramba, ficou aqui também. Vamos mesclar. Beleza. Certo? Olha só que interessante agora. Aí eu vou fazer a mesma analogia que fizemos. Tá vendo aqui, ó? Bom, aqui a gente já discutiu, já, né? Eu acho que ficou bem claro. Foi ótima a discussão que a gente teve, as opiniões, as dúvidas, foi bem legal. Só que agora a gente está aumentando o nosso banco, e agora a gente está fazendo uma relação entre funcionário e departamento. A minha pergunta é a seguinte. Nessas relações desses 4 malucos que estão aqui, ó. Tô perguntando em ordem, tá? Em ordem.
Qual seria a primeira tabela, levando em consideração o que eu expliquei há 10 minutos atrás, aquela coisa de os dados têm que nascer? Qual seria a primeira tabela que eu teria que inserir dados, do jeito que está aqui? A de funcionário? Projeto? Tá, projeto é uma. Beleza. Tá, inserir os dados do projeto. Qual a outra que eu teria que inserir na sequência? Funcionário. Será? Olha o desenho. Composição, professor. Não. Departamento? Por que departamento? Porque o projeto ele depende do departamento e o departamento depende dos funcionários. Não é bem isso. Não é bem isso, não. É porque é o único que não tem chave estrangeira? Quem falou, Luana? Luana, boa sua observação. Ótima. Percebem que as únicas tabelas que, até agora, tá? Que não possuem chave estrangeira, isso a gente comentou, né? Há pouco. As únicas tabelas que não tem chave estrangeira é departamento e projeto. Tá vendo? Composição tem e funcionário tem agora. Tá vendo lá, ó? Departamento, CODDEP, tem uma íntegra lá, ó. FK lá. De novo, vamos lá. Quando uma tabela ela tem FK, a gente tem que mentalizar o seguinte: putz, essas tabelas têm chave estrangeira, então, para que elas existam ou tenham dados nela, ela depende de outras. Depende de quem? De tabelas que não tenham chave. Então, para o nosso projeto, para eu poder inserir dados com sucesso aqui, não tem como eu começar por composição e não tem como eu começar com funcionário. As duas tabelas que eu preciso inserir dados primeiramente é departamento e projeto. Ah, mas qual primeiro, departamento ou projeto? Aí dane-se, não tem uma sequência. Por quê? Porque são tabelas que não têm chave estrangeira. Se eu inserir primeiro os dados, os departamentos, e depois inserir projetos, não tem problema. Se eu inserir primeiro o projeto, depois o departamento, também não tem problema. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma relação de chave estrangeira. Então, tanto faz. Mas elas precisam estar populadas. Tudo bem? Ficou claro isso? Vamos subir o nível. Aí eu vou fazer uma segunda pergunta. Levando em consideração que 2 pontos, parágrafo, letra maiúscula, que nem falava a tia lá no fundamental. Vamos levar em consideração que eu já tenho os dados de projeto e departamento inseridos. Qual seria a próxima tabela que eu teria que popular? A funcionário? Funcionário dou-lhe uma. Funcionário dou-lhe 2. Beneficiário dou... Não, beneficiário não. Beneficiário a gente não está nem falando dela ainda. Funcionário dou-lhe 3. Ninguém vai em composição? Não? Vendido. É a funcionário. Oi, fala, Gabriel. Pode falar. Professor, mas a questão de
a tabela de composição, ela não seria, não estaria junto da tabela do funcionário? Porque a composição não seria o departamento? Não, eu tô errado. Não, é assim, ó. Vamos imaginar na hora de. Só imagina assim, ô Gabriel. Se eu fosse inserir dados diretamente na tabela de composição sem ter funcionários, ia funcionar? Imagina assim. Não, no caso, não Não funcionaria, ia. né? É, exato. Por quê? Porque eu preciso ter o funcionário cadastrado. Porque ele tem o quê? Uma chave estrangeira que é quem? O CPF do funcionário. Por isso que o funcionário tem que estar. Ah, vou cadastrar o funcionário. Só que o funcionário tem um departamento. Então, por isso que eu tenho que ter o departamento, posteriormente o funcionário, que eu faço o vínculo, e aí quando eu for montar a composição, aí a composição vai precisar de quem? Do projeto. Já tenho? Já. Já tenho funcionário? Já. Então eu fecho o ciclo. Então, no caso, professor, quando for precisar de uma chave estrangeira de outra tabela, no caso, essa tabela vai ficar para depois, né? Tipo, por exemplo, vai precisar do CPF do funcionário, vai ser depois. No caso, o funcionário a gente tem que fazer primeiro. Isso, exatamente. Exatamente. Perfeito. A ideia tem que ser essa. Por isso que quando você monta um sistema de venda de um mercado, cara, você tem que ter uma tela de cadastro de produto. E ela tem que ser alimentada. Porque se você não alimentar o cadastro de produto, você não vende o produto. Porque você precisa dele. Entendeu? Então, é uma coisa que amarra a outra. Você vê que isso aqui é lindo demais, isso aqui. Isso aqui é uma obra de arte. Por quê? Porque você vê uma coisa amarrando na outra. E é tão lógico a coisa, né? Então, ou seja, putz, eu tenho uma chave que amarra. Então, para esse cara existir, eu preciso que esse cara exista. Senão, esse não nasce. E esse cara não vai nascer porque se eu não tiver o CPF do cara, o funcionário cadastrado, eu não faço ele nascer mais. Em contrapartida, eu também preciso do projeto para poder montar essa composição e dizer somente o quê? Quantas horas o projeto tem, cara? Só para eu controlar, eu tive que montar uma tabela de relação. Tudo bem que no projeto, verdadeiramente, dia a dia, tem mais campos, tá, galera, aqui. Mas só para a gente citar o exemplo, senão a gente vai ficar aqui até amanhã discutindo a mesma coisa. Mas só para vocês entenderem que quando a gente fala disso aqui, putz, essa tabela composição só existe porque eu quis colocar o quem? Uma hora trabalhada aqui para poder controlar. Isso vai de como? Vai de encontro a quê? De acordo com a regra de negócio de cada pessoa que você trabalha. De cada projeto que você trabalha, melhor dizendo. Entendeu? Então, essa dependência existencial que a gente fala, ela é importantíssima nesse contexto. Então, entendeu? Por isso que a gente tem que analisar isso com muita calma. Tá? Parece coisa de louco? Parece coisa de louco, mas é assim que funciona um banco. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Por enquanto, sim, Matheus. O funcionário próprio e o terceirizado, sim. Sim. E aí a gente vai entender o porquê lá na frente. Tá? Mas é que eu tô fazendo questão de fazer cada um com vocês para a gente poder entender esse bypass de cada um e como que a gente tem que analisar tudo. Entendeu? Então, é bacana isso. Porque vocês estão vendo aí, ó, a gente começou com o ID Proj e olha o que virou. Num contexto básico, né? Mas que tem um monte de conceito, um monte de coisa técnica envolvida aí, de conceitos que a gente viu desde lá do começo. Entendem? É essa evolução que eu quero que vocês abstraiam. E agora, nesse nível que a gente está, concorda? Imagine agora eu repassando a pergunta para vocês, que assim, professor, então um banco de dados é que nem um G-Drive, que é um repositório. É a mesma coisa? Respondam aí para mim, para vocês verem. É a mesma coisa? Tecnicamente falando, é nada, né? Exatamente. Entendeu? Imagine eu recebendo essa pergunta de vocês lá no começo. E eu ter que provar para vocês que não é. Que é justamente com isso aqui que a gente conversa aqui que eu consigo provar para vocês que não é. Saca? Então,
olha só que exatamente, é isso que vocês evoluem, é isso que eu quero que vocês imaginem e pensem. A evolução que vocês têm nesse período, como que é? Tudo bem? Beleza? Imagine isso aí. Isso é porque a gente não está codando SQL nada. Imagine quando a gente estiver codando. Mas o que que acontece? Tem o fator conceito. A gente precisa entender isso aqui. Não tem jeito. A gente tem que pôr isso na nossa cabeça e ver como funciona. Senão a gente não consegue andar para frente. Beleza? Então tá bom. Então eu vou até salvar essa planilha, porque semana que vem a gente dá sequência nela. Com essa ideia do departamento. Tá? E aí a gente vai colocar os outros campos, que aí vai ter generalização, né? Quer dizer, vai ter especialização também, no caso de funcionário aí. Então vai ter algumas coisas para a gente brincar mais aí. E aí a gente gera o SQL e aí eu vou para o banco físico lá para mostrar para vocês como que isso acontece. Tá? Porque aí o que eu vou dar para vocês? Aí a gente vai dar para vocês uma visão geral. Eu comecei no projeto, desenhei e implementei. Tudo bem? Fechado? Beleza? Certo? Tranquilo? Tranquilo, professor.